Olá, graça e paz. Vamos para mais uma aula da Teologia da Espiritualidade. Espírito Santo, nos abençoe e continue abrindo a nossa mente para um bom entendimento sobre a palavra do Senhor. Amém. Bem, vamos lá. Buscar a glória de Deus implica em autonegação. Na vida cristã não se pode buscar os nossos próprios interesses, mas antes, aquilo que se compraz ao Senhor e contribui para promover sua glória. Há uma grande vantagem em praticamente esquecermos de nós mesmos e em deixarmos de lado todo o aspecto egoísta, pois assim podemos enfocar nossa devota atenção a Deus e aos seus mandamentos. O segredo da espiritualidade não está no que fazemos, mas no permitir que Deus seja a energia que nos capacita para agir. Só podemos morrer para o pecado se vivermos para Deus. Quando entendemos as Escrituras que nos diz para que descartemos todas as considerações pessoais e egoístas, não só inclui de nossas mentes o desejo de riquezas, de poder e favor dos homens, como também faz desvanecer de nossa imaginação as falsas ambições, os apetites por glória humana e outras maldades secretas. Um cristão medirá todas as suas ações por meio da lei de Deus. Seus pensamentos secretos estarão sujeitos à sua divina vontade. Se um homem tem aprendido a depender de Deus em cada empreendimento de sua vida, estará liberto de todos os seus desejos vãos. A negação de nós mesmos, que tem sido tão diligentemente ordenada por Cristo aos seus apóstolos desde o princípio, determinará dominando os desejos de nossos corações. Esta negação de nós mesmos não deixará lugar para orgulho, arrogância, vanglória, avareza, licenciosidade, amor e luxúria ao luxo, ou qualquer outra coisa nascida do amor ao eu. Sem o princípio da autonegação, o homem é levado à indulgência pelos vícios mais grotescos, sem um mínimo de vergonha, e se é que há alguma aparência de virtude nele, a mesma se desvanece por uma paixão desordenada que busca sua própria glória. Desde a antiguidade se sabe que há todo um mundo de vícios escondidos na alma humana. Porém, a autonegação cristã é o remédio para acabar com todos. Só a libertação para o homem que renuncia ao seu egoísmo e cuja única meta é agradar ao Senhor e fazer com que é bom diante de seus olhos. Vamos lá então. Agora, autonegação significa sobriedade, justiça e devoção. O apóstolo Paulo nos dá um breve sumário de uma vida bem regrada quando diz a Tito: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, por nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Paulo declara que necessitamos da graça de Deus como estímulo para nossas vidas. Porém, para chegarmos a uma verdadeira adoração, devemos nos despojar dos seguintes obstáculos:
a falta de devoção a qual estamos fortemente inclinados, como também a concupiscência da carne que nos angustia e nos aflige. A falta de piedade e devoção não só dá lugar às superstições, como tudo aquilo que impede o santo temor de Deus. As concupiscências mundanas representam ou simbolizam as afecções carnais. Ao mesmo tempo, Paulo nos exorta a deixarmos de lado nossos desejos anteriores, os quais estão em conflito permanentemente com as duas tábuas da lei, e que renunciamos a todos os ditados da nossa própria razão e vontade. O apóstolo resume todas as ações da nossa vida em 3 grupos: sobriedade, justiça e piedade. Amém? Espera aí que eu me perdi um pouquinho aqui, deixa eu voltar. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, a sobriedade significa castidade e temperança, como também o uso puro e cuidadoso das bênçãos temporárias, incluindo a paciência na pobreza. A retidão inclui todos os deveres da justiça, de modo que cada homem receba o que lhe é devido. A piedade nos separa da contaminação do mundo e, por meio da verdadeira santidade, nos une a Deus. Viver em comunhão é um lado positivo da autêntica vida espiritual. É a exortação que pode ser traduzida como viver em amizade, viver a hospitalidade. Quando as virtudes da sobriedade, justiça e piedade estão firmemente unidas, produzem uma absoluta perfeição. Nada é mais fácil do que deixar de lado os pensamentos carnais, submeter e renunciar a nossos falsos apetites e consagrarmos-nos a Deus e a nossos irmãos, vivendo assim uma vida de anjos no mundo de corrupção, para livrar nossas mentes de todo o engano. Paulo chama nossa atenção para a esperança de uma vida bendita e mortalidade. Ele nos anima para que saibamos que nossa esperança não é em vão. Agora vamos falar um pouco sobre a verdade humilde, que significa respeito pelos demais. A espiritualidade solidária é, portanto, a renovação permanente da comunidade eclesial adoradora, hospitaleira e missionária. Quando a Escritura ordena a conduzir-nos de tal maneira para com que nossos semelhantes, de modo a darmos preferência aos demais antes que nós mesmos, nos está dando um mandamento de tal envergadura que não podemos recebê-lo, a menos que primeiro sejamos curados de nossa natureza pecaminosa. Se Deus tem derramado sobre nós um dom excelente, e se, porém, imaginamos que Ele mesmo se deve a nosso próprio mérito, acabaremos insuflados de orgulho. Todos nós estamos cheios de vícios que escondemos dos demais cuidadosamente, e nos enganamos pensando que são coisas pequenas e triviais. Tanto quanto às vezes os estimamos como verdadeiras virtudes, se os mesmos talentos que admiramos em nós mesmos, ou ainda melhores, ou vemos em nosso próximo, com toda malignidade e despreciamos e os temos em pouco caso, para assim não termos que reconhecer a superioridade de nossos semelhantes. Para poder viver de maneira feliz, temos que arrancar do nosso coração os maus pensamentos e desejos de falsa ambição e amor próprio desde as mesmas raízes. Se prestarmos atenção às instruções das Escrituras, observaremos que nossos talentos não nos pertencem,
mas que são dons que o Senhor nos dá em sua graça infinita. Se nos orgulhamos de nossos talentos, estamos sendo ingratos para com Deus, pois quem tem a diferença é que tens tu o que tens recebido. E se o que recebestes, porque de glórias, como se não o houverás recebido. 1 Coríntios 4, 7. Devemos observar e sermos conscientes de nossas falhas, de modo verdadeiramente humilde. Fazendo assim, não nos enchermos de orgulho. Do contrário, teremos grandes razões para se sentirmos abatidos. Por outro lado, melhor dizendo, quando vemos algum dom de Deus em outra pessoa, não devemos estimar somente o dom, mas também o seu possuidor, pois seria uma maldade de nossa parte roubar de nosso irmão a honra que lhe tem sido dada por Deus. Tem nos ensinado a passar por alto as falhas dos demais, mas não fornentá-las por meio da adulação. Nunca deveríamos injuriar a outros por suas falhas, pois é nosso dever mostrar o amor e respeito para com todos. Nunca chegaremos à verdadeira humildade de nenhum outro modo que não seja humilhando-nos e honrando nosso próximo dos mais profundos dos nossos corações. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. Romanos 12, 10. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, 4. Bom, esse é o estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula.